Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo do primeiro instante do nascimento até a circuncisão. A aflição de Jesus. Chegado o tempo determinado para meu nascimento, senti a indizível aflição ao ver as incomodidades sofridas por minha dileta mãe, porque meu pai decretara que eu nascesse em tal pobreza que não encontrasse lugar para o primeiro aparecimento no mundo, e me fosse destinada vil cabana, abrigo de animais, provada completamente de todo o necessário para casos semelhantes. Aceitei de boa vontade esta humilhação e extrema pobreza, como também o edito promulgado por César Augusto, que, por disposição de meu pai, foi publicado justamente no tempo em que eu deveria vir ao mundo, por ocasião de tão grande humilhação para mim e tanto sofrimento para minha dileta mãe. Pratiquei os atos seguintes. Em primeiro lugar, adorei as disposições divinas e sujeitei-me de bom grado às ordens do Pai, inteiramente pronto a cumprir sua vontade. Com isto, me alegrava porque meu Pai eterno assim ordenava, mas que aflição sofria intimamente vendo minha mãe andar errante à procura de um teto e todos lhe recusarem. Já cansada e aflita pela longa viagem, não encontrar entre seus conhecidos quem a abrigasse, nem lhe oferecesse pequeno alívio, não é tão fácil para a mente humana entender a pena causada por tal ingratidão. Sofri a aflição pelo que me era feito, muito mais, porém, pelo que sofria minha mãe. Nesta situação, supliquei ao Pai e oferecia-lhe a pena que experimentava em desagravo pelas ingratidões de meus irmãos para com ele, enquanto sua bondade divina bate à porta de seus corações pedindo hospedagem, eles, com tanta dureza e ingratidão, lhe negam, preferindo acolher o inimigo infernal e a receber o Criador. Roguei-lhe que, por esta pena que sofri com tanta resignação, a sua divina vontade se dignasse continuar a pedir abrigo em seus corações, não cessasse jamais de fazê-lo, nem os abandonasse até que lhe dessem a posse total de seus corações. E aqueles que continuassem a expulsá-lo e a negar-lhe entrada, fossem em consequência punidos com o castigo devido à sua obstinação, isto é, não mais o encontrassem quando fossem procurá-lo, mas que tal castigo se prolongasse e não lhes fosse aplicado até o último instante da vida, e que a vida inteira continuassem a bater como de fato fizeram minha mãe e São José, seu esposo, que andaram batendo a todas as portas de Belém, não se cansaram, nem desistiram, até declinar o dia, e os
betlemitas, por lhes terem negado entrada, foram privados de receber o Messias e não foram mais dignos de hospedá-lo em suas casas. Tal súplica agradou a meu pai, que se mostrou pronto a fazer tudo o que ele pedia, como efetivamente está fazendo. Jamais abandona o homem, embora réu de culpas graves, mas sempre vai lhe falando ao coração: abre-me, e declara estar sempre à porta do coração batendo. Eu estou em pé à porta e bato. Apocalipse 3:20. Dureza dos betlemitas. Enquanto minha dileta mãe ia, assim, à busca de um abrigo, eu ia como o límpido olhar de minha alma, fitando a obstinação e dureza daqueles corações ingratos. Todavia, meu pai não deixou de inspirar-lhes ao coração que me dessem hospedagem. Mas as inspirações não faziam impressão nesses corações, então inteiramente ocupados em cuidados mundanos. Supliquei a meu pai se dignasse perdoar-lhes tanta ingratidão e dureza, tanto mais quanto desconheciam o segredo e o mistério oculto. Minha súplica agradou a meu pai, que a aceitou e perdoou-lhes tanta descortesia e fez-me nascer no território deles, embora não o merecesse, mas por causa de minhas súplicas e para o cumprimento das promessas divinas, fez-me nascer no meio deles, embora fora de suas moradas. Pede a bênção e o beneplácito do Pai. Tendo entrado minha dileta mãe naquela vil e abjeta gruta, adorou e agradeceu ao Pai eterno e exaltou suas admiráveis disposições. Enquanto eu, esposa caríssima, estava prestes a vir à luz e deixar as trevas do útero virginal, considerando tanta miséria e pobreza, vendo-me rejeitado por todos e obrigado a nascer em vil estábulo, todo aflito, queixoso de ingratidão de meu povo, disse a meu pai antes de nascer: eis, pai, muito amado, chegada a hora de meu nascimento. Por isso vos suplico que antes de vir à luz, queirais dar-me licença para isso e abençoar minha alma, que criastes e unistes ao Verbo eterno, para a vossa grande glória e para resgatar o mundo. Abençoai esta minha humanidade, que foi de vosso agrado criar com as mais puras gotas de sangue de minha querida mãe. Por obra do Espírito Santo, dignaste-os unir a natureza divina e a esta humanidade que lhe destes por habitação perpétua e inseparável. Abençoai todos os movimentos desta humanidade unida ao Verbo. Abençoai todos os sofrimentos que experimentará, todas as operações que executará para a vossa maior glória e para a salvação do gênero humano. Declaro em vossa presença que de mim é inseparável o dileto Pai, que não quero respirar nem dar um passo. Declaro em vossa presença que de mim é inseparável o dileto Pai, que não quero respirar nem dar um passo, dizer uma palavra, erguer um olho, senão conforme ao vosso divino beneplácito e para a vossa maior glória e honra. Vedes, Pai amadíssimo,
a hospedagem que o mundo prepara para meu nascimento. Vedes a ingratidão de meus irmãos. Por isso rogo-vos, dileto Pai, que vos dignais, em troca desta ingratidão, preparar para eles a bem-aventurança eterna. No seu Natal, da vida mortal a eterna. Desejo e tenciono adquirir-lhes essa bem-aventurança, por meio da paixão e morte dolorosa. Acolhei, dileto Pai, o amor e a boa vontade que dedico a meus irmãos, e ao abençoar-me, abençoai também a todos os me imitarem e seguirem-me os passos, e mostrai-vos para com todos um Pai amoroso. As bênçãos do Pai. Terminado o pedido, meu pai me abençoou e de modo admirável. Sua bênção foi muito diferente daquela que Isaque deu a seu filho Jacó, porque a bênção deste consistia em bens temporais, mas a bênção de meu pai consistia na aquisição dos bens eternos e das almas de meus irmãos. Encontrei, porém, o ódio que Jacó encontrou em seu irmão Esaú, porque meus irmãos me odiaram e perseguiram-me até a morte. O presente de Jacó ao irmão muito contribuiu para granjear-lhe a amizade, mas a doação de mim mesmo, dom acima de qualquer dom, não adiantou para converter o povo hebreu, irmão verdadeiramente pérfido, obstinado e ingrato. Quanto me afligia tal dureza e obstinação, proporcionava-me, no entanto, algum alívio ver que muitos outros irmãos, embora não fossem do povo eleito, unir-se-iam a mim e dedicar-me-iam estreita amizade, aceitando minha fé, a minha doutrina, e seguir-me-iam pelo caminho do sofrimento e da cruz. Pede graças para a mãe. Tendo recebido a bênção paterna e ouvido o consentimento divino para a minha vinda ao mundo, supliquei ao Pai se dignasse dar alguma remuneração à muito dileta mãe pelo agasalho tão grato que me dera em suas vísceras durante 9 meses. Meu pai condescendeu com todo o amor e benignidade a este pedido, e raptando minha mãe num sublime êxtase, fê-la ver e contemplar a divindade com todas as perfeições, regendo-a com seu poder, a fim de que sua alma não se tornasse gloriosa e beata e fosse em seguida capaz de retornar ao uso dos próprios sentidos. Esta visão beatífica foi de um modo admirável e nela permaneceu a alma de minha mãe, acumulada de maior graça e perfeição. Disse ainda meu pai que ela pedisse o que desejasse por ter me abrigado a mim, seu dileto e único filho. Humilhando-se a mãe com a mais profunda humildade, respondeu que tudo que nela havia era dom dele, por isso não lhe era devido recompensa alguma. Mas visto que a liberalidade divina se mostrava tão generosa e pródiga para com ela, em suas graças, desejava tanta graça e virtude que pudesse imitar perfeitamente o Verbo humanado, seu Filho, e sofresse em sua pessoa
todos os padecimentos que ele, filho, teria de sofrer pela salvação do gênero humano, e que ele desse virtude e constância para resistir com fortaleza e todos os golpes da espada, que sabia dever trespassar-lhe a alma e o coração. Tudo isso aprove a dileta mãe e com humilde afeto agradeceu de novo ao Pai eterno a graça tão grande que lhe concedera ao dignar-se elegê-la para mãe de seu filho unigênito. Agradeceu-lhe por tê-la favorecido, dando-lhe a graça de abrigá-lo em seu seio por 9 meses, e por todas as graças a ela conferidas durante esse tempo, ofereceu-se de novo e entregou-se inteiramente a ele, declarando querer em tudo cumprir o divino beneplácito. Pediu-lhe a graça de criar seu querido filho com toda a perfeição exigida pelo dever, isto é, de não ocasionar-lhe jamais, ao criá-lo, mínimo desgosto ou sofrimento. Em tudo isso atendeu-a o Pai. Sonho misterioso de José. Ao mesmo tempo em que minha mãe estava neste admirável êxtase, José foi ainda surpreendido por um sonho. Sonho misterioso, quase uma elevação da mente a Deus, contemplando os divinos mistérios e máximo aquele da encarnação. Pedira isto ainda a meu pai para remunerá-lo de todas as fadigas por causa do sustento de minha mãe e, em consequência, também do meu e, sobretudo, as angústias sofridas nas dúvidas pela gravidez de Maria, sua esposa puríssima, e as incomodidades da viagem. A pena ao ver-se de todos rejeitados e forçados a refugiar-se naquela vil cabana, meu pai remunerou o santo homem, conferindo à sua alma uma nova graça e dons celestiais. Nascimento de Jesus. Enquanto minha mãe estava fluindo da divindade e José das divinas doçuras e consolações celestes, vi a luz e nasci de novo, admirável, deixando minha mãe, e nasci de modo admirável, deixando minha mãe, virgem puríssima e enriquecida de graça, tendo saído do útero virginal, antes que minha dileta mãe e José voltasse a si, adorei meu pai com genuflexão profunda e de modo lhe agradeci e ofereci-me a ele inteiramente. Depois, estendido no chão, comecei a chorar. Ao penetrar minha voz no coração de Maria, recobrou-se do sublime êxtase e, tendo recebido a bênção paterna, voltou a si e, genuflexa, adorou-me. José, seu esposo, fez o mesmo. A mente humana não é capaz de compreender tão grande alegria que experimentaram no coração e na alma, especialmente a alegria de minha querida mãe, que esperava com desejo tão grande meu nascimento no mundo. Quantos atos de adoração, de homenagem, de oferta, de submissão fez ela, e com que espírito, amor e cordialidade. E eu tudo recebi e ofereci a meu pai. Fitava com os olhos corporais, mas muito mais a amava com o coração e me comprazia nela. Expiação e lágrimas. Encontrando-me, esposa caríssima, estendido na terra, humilhado, aniquilado de todos, abandonados e privado de todo socorro humano,
Senti grande aflição, chorava por ternura ao ver-me em tanta miséria e pobreza, gérito de frio, pois sentia-o muito sensivelmente, tanto mais nessa idade. Tudo isso acontecia ao Pai. Tudo isso oferecia ao Pai com lágrimas, em satisfação dos pecados de todo o gênero humano, e em particular de todas as delicadezas com as quais meus irmãos tratam o próprio corpo, não podendo suportar incomodidade alguma ou penúria não só do necessário, mas ainda do supérfluo. Adorado e Pai eterno, depois que sair de um túmulo virginal, ofereci-lhe as adorações que lhe são tão gratas, também por parte de meus irmãos, especialmente dos recém-nascidos, incapazes de adorá-lo por estarem privados do uso da razão. Agradeci-lhe da parte de todos, visto que, nesta idade, não são capazes de fazê-lo. Meu Pai aceitou tudo com agrado por parte de todos, foi adorado, recebeu o agradecimento, foi honrado de tal sorte que, se eles morressem antes de chegar ao uso da razão, ou mesmo no primeiro instante do nascimento, ou tendo atingido a idade em que pode amar, louvar, adorar, agradecer a Deus e não o fazem por negligência ou malícia. Não obstante, meu Pai continua sendo glorificado pelos atos que fiz por eles, sem acentuar sequer um só. E aquela glória que eu lhe prestei, no primeiro instante de meu nascimento por todos, embora posteriormente se rebelem contra ele, não poderia mais ser-lhe roubada. Encontrando-me, pois deitado no chão, em tanta miséria, comecei, esposa caríssima, a chorar inconsolável todos os pecados de meus irmãos, que já havia desonrarem e desgostarem a meu Pai, e via que sobre mim deviam descarregar-se todos os flagelos para aplicar a cólera e a ira paternas, juntamente excitadas pela malícia dos homens. Dizia ao Pai: Pai muito amado, eis meu corpo que veio ao mundo para prestar-lhe a justiça divina todas as satisfações que quiser de mim. Portanto, descarregai sobre mim os flagelos de vosso furor contra os pecadores. Estou pronto a dar todas as satisfações que vossa justiça reclamar de mim, contanto que os pecadores se convertam e vivam. Morra entre sofrimentos, contando que eles se tornem dignos de viver eternamente convosco no reino que vi agora constituir-lhes. Atendei, ó Pai, estes meus pedidos e estas ofertas com rescritos de graça. Fazei que todas as criaturas de boa vontade se convertam para vós e glorifiquem eternamente a vossa misericórdia. Meu divino Pai, comprazia-me muito nestas minhas ofertas e ofertava e aceitava-as com grande prazer, prometendo-me quanto lhe pedia. Jesus nos braços de Maria, deitado ainda assim por terra,
Falei ao coração de minha querida mãe, dizendo-lhe: Mãe caríssima, levantai da terra e recebei em vossos braços o unigênito Filho de Deus e fruto bendito de vosso ventre. Olhai-me, guardai-me como penhor do amor de um Deus para com o homem. Segurai-me como aras da redenção humana. O frio cruel que sofro vença o receio de tocar-me, proveniente de vossa humildade. Supere o vosso amor materno a reverência e a submissão devidas a um Deus humanado. Apertai-me a vosso seio e subministrai-me o primeiro calor, aquele fogo que arde em vosso peito, que foi criado por meu Pai antes do fogo material e que há de ser o primeiro a esquentar-me. Cobre-me com aqueles pobres panos que vosso amor soube ajustar para meu serviço, e segurai-me em vossos braços, porque estou impaciente por estar separado de vós. Por estas palavras interiores, como a dileta mãe, se inflamou em desejos de receber-me em seus braços, e quanto amor elas lhe causaram, até que, arrebatada por um e outro, venceu o temor e a reverência para comigo. Seu Deus tomou-me nos braços e apertou-me ao peito como filho. Melhor, me aqueceu o fogo participado do amor divino do que o calor natural. Com que amor e júbilo de coração minha querida mãe me recebeu nos castos braços, pode-se deduzir do grande amor que dedicava a mim, seu filho, da luz superior pela qual me reconhecia como seu verdadeiro Deus, e do desejo veemente que lhe ardia no peito de abraçar-me como seu esposo. Então me disse de modo mais digno e excelente as palavras da esposa sagrada: Encontrei aquele que minha alma ama, segurei-o e não o larguei. Cântico 3:4. Não quer dizer que me havia perdido, mas que ocultou em suas entranhas não havia podido, a seu bel prazer, contemplar-me e abraçar-me. Ó esposa caríssima, quantas finezas o amor materno inventou para comigo, seu querido e amado filho. E eu correspondi ainda com o meu afeto à dileta mãe, se bem que não lhe teria quase nunca aquela reserva que imprime em seu espírito de olhar-me como seu Deus. E este servia-lhe de ajuda a fim de que não exalasse a alma entre tantas doçuras e consolações, enquanto admirava em mim a afabilidade, amor, condescendência incomparáveis, que a arrebatavam e a faziam enlanguecer. Significa enlanguecer. Então, enlanguecer significa perder as forças, definhar-se, abater-se, entristecer-se, ficar lânguido. Lânguido ficar fraco, sem vigor, sem força, sem energia. Então era qual e tal amor, né, que a fazia enlanguecer de amor, mas contemplava ao mesmo tempo a gravidade, a majestade e a reserva própria de um Deus. Essa despertava-lhe reverência e temor, e moderava o amor para que este não o privasse da vida, como teria sucedido sem tal moderação. Ofereci, pois, ao Pai todos os atos e afetos de minha dileta mãe para comigo e os meus para com ela, os quais, sendo de duas pessoas, a ela tão caras e agradáveis, muito lhe apraziam. Dizia-lhe: Recebei, amado Pai, este mútuo afeto,
estes mútuos afetos e obséquios que trocamos entre nós para vossa honra e glória, em lugar de ingratidão e faltas de amor que meus irmãos têm para convosco, especialmente aqueles que, com tanto desgosto vosso, Pai amoroso, os filhos têm aos pais e os pais aos filhos, chegando até mesmo a se odiarem e demonstrarem ódio uns aos outros, em vez de amor. Tudo o Pai aceitava com agrado. Lágrimas de Jesus e de Maria. Deveis saber, esposa caríssima, que eu conhecia muito bem quais os atos e as ofertas que seria do agrado do meu Pai, e que desejava ardentemente de mim, e eu em tudo o comprazia de modo que ficava plenamente satisfeito e contente. E por esta complacência que de mim recebia, dignava-se ainda comprazer-me e condescender benignamente a respeito dos pedidos que lhe dirigia em prol de meus irmãos, porque o que ele dizia e fazia, tudo fazia em favor deles, com ânsia e veemente desejo de vê-los todos salvos e para que todos tivessem parte em meus méritos e na redenção. Por aqueles que deviam disto ficar privados, os quais via bem distintamente, experimentava grande pena e oferecia esta pena a meu Pai em troca da obstinação em que vivem esses míseros cegos sem a luz da fé e por isso excluídos da redenção e privados efetivamente de seus méritos. Oh, quanto me afligia ver tantas almas que eu amava e às quais desejava todo o bem por serem obras de meu Pai. Tinha vindo ao mundo para salvá-las, e por culpa delas mesmas de nada lhe serviria a redenção e tantos méritos. Era meu anelo que todas as almas eleitas se unissem a mim para chorar. E este anelo penetrava no coração de minha mãe querida, e ela também se desfazia em pranto. Agradava-me sobremaneira vê-la tão unida a mim, e chorar tão grande perda. Oferecia estas lágrimas e esta dor a meu Pai, e pedia-lhe desses sentimentos, semelhantes às almas escolhidas, especialmente aquelas que podiam fazer algum bem às almas cegas e desventuradas, a fim de ajudá-las e comunicar-lhes o conhecimento do verdadeiro Deus e chamá-las assim à luz da verdadeira fé e fazê-las participantes da redenção. Não fosse inútil para elas a redenção que eu obtivera tão copiosa por falta de quem lhes ensinasse a verdadeira fé. O primeiro beijo de Maria e Jesus. Estando, pois, nos braços de minha dileta mãe, e percebendo o desejo de seu coração de dar-me a mim, seu filho amado, um casto beijo e também recebê-lo de mim, desejava-o muito mais do que a figura da esposa sagrada que dizia ao amado de seu coração: Ah, beija-me com os beijos de tua boca, Cânticos 1, 1. Com muito mais ardor ansiava eu por comprazê-la e por ter ainda o prazer que muito mais ardor ansiava eu por comprazê-la e por ter ainda o prazer que podia receber de uma criatura tão pura e inocente e por mim tão amada e tão amante. Dei-lhe essa satisfação com a plenitude de consolação que podia receber uma criatura tão digna, convidando-a primeiro a aproximar-se aos castos lábios de meu rosto, a fim de dar-me e de receber de mim o beijo sagrado. Fiz penetrar este convite amorosamente em seu coração, e como já compreendia minha voz interior, atendeu logo ao amoroso convite, beijou-me e seu rosto, e foi
correspondida com tanto amor, que, enchendo-a de nova graça, fê-la saborear a doçura do casto beijo. Também eu senti grande deleite em recebê-lo dela, e este primeiro beijo dado à minha querida mãe ofereci a meu pai, com aquele que dela recebi, e com todos esses deleites de espírito que fiz sua alma saborear, e que minha humanidade sentiu, rogando-lhe se dignasse fazer com que as almas inocentes, que desejosas de provocarem suavidade, que desejosas de provarem sua suavidade, lhe pedissem intensamente, experimentassem a miúde as doçuras divinas e fosse ele o primeiro a convidá-las, quando elas o desejassem. De fato, mostrou-se pronto a fazê-lo, dizendo pela boca do profeta real: Provai e vede como o Senhor é bom. Salmo 33, versículo 9. A meu pai muito agradou esta oferta e súplica, e condescendeu benignamente a tudo que lhe pedira, de modo que as almas amantes, podem ter o desejo de experimentar a doçura e a suavidade de Deus, porque serão satisfeitas, como de fato o experimenta quem o deseja. Mútua privação. Não se deve julgar, caríssima esposa, que ao experimentarmos tanto eu como minha querida mãe, tamanho gosto, suavidade e agrado neste ato amoroso de nos beijarmos com recíproco afeto, eu admitisse com frequência este gosto. Antes, para privar-me de tudo quanto podia causar-me consolação, abstive-me justamente do que mais me consolava. Raríssimas vezes houve entre nós tais atos de mútuo amor. Via o ardente desejo de minha dileta mãe que excitava em mim um desejo mais veemente não só de comprazê-la, mas de experimentar também eu a doçura de seus castos beijos. Tal desejo tão ardente e tinha mortificado e privado daquilo que anelava, embora fosse perfeito e santo. Oferecia a privação causa de grande pena, visto ser, enquanto Deus, inclinado a comprazer e consolar as minhas criaturas, e enquanto homem inclinado a receber consolação das mesmas, oferecia, como disse, a privação a meu Pai, em desconto das muitas e graves ofensas que, a este respeito, ele recebia das criaturas. E quando trocava com minha dileta mãe este ato de recíproco amor, sempre fazia penetrar-lhe no coração o beijo de Judas, traidor, e os muitos golpes e desprezos que eu devia receber em meu rosto divino. Fazia-o para moderar a doçura e consolação que em tal ação experimentávamos. Ela pensava nos desprezos de que eu seria alvo, e eu na ingratidão daqueles que me haveriam de menosprezar. Assim o deleite era acompanhado sempre da amargura dos futuros sofrimentos. Envolto em panos, depois que minha querida mãe me segurou durante algum tempo nos braços, já sabia que devia, conforme se faz às outras crianças, envolver-me nos pobres panos preparados para esta ocasião. Minha dileta mãe fê-lo com muita graça, amor e consolação. Tal consolação, no entanto, não era isenta de amargura, porque ele dizia ao mesmo tempo ao coração: Envolvei, minha mãe, vosso filho nestes pobres panos, mas sabeis que outros liames estão preparados para mim, pois virá o tempo em que serei ligado com cordas e cadeias sem piedade. Oh,
que tormento causaram estas palavras ao coração inocente e amante de minha mãe querida. Vendo-me, pois, assim envolto e apertado entre os panos, experimentei a pena que sentiria um homem adulto e de juízo maduro. Oferecia o sofrimento a meu pai, dizendo-lhe: Eis, ó Pai, vosso amado filho envolto em faixas. Eis-me ligado e privado inteiramente de movimento. Rogo-vos que vos digneis, em virtude desta minha aflição, desatar os vínculos dos pecados das almas incautas, que com tanta facilidade se deixam prender e depois não encontram meios de dissolver os vínculos da iniquidade e querem, mas não podem por si mesmas livrar-se. Portanto, Pai amadíssimo, dai-lhes muita graça e força para poderem se libertar. Meu Pai prometeu-me tudo e de fato vai, efetuando isto todos os dias, enquanto muitas almas se acham emaranhadas em duros vínculos de pecado, quase sem o perceberem. São, porém, almas destituídas da malícia plena, antes incautamente constrangidas por alguma consideração ou necessidade aparente. Encontram-se envolvidas em culpa, mas desejam com vontade decidida livrar-se dos horríveis vínculos. Meu Pai não deixava de ajudá-las de modo particular, e muitas, em virtude desta minha oração, ficam inteiramente livres nos braços de José. Envolto naqueles pobres panos, devia ser colocado de novo na manjedoura dos animais. Antes, porém, de fazê-lo, minha dileta mãe, inspirada por mim, entregou-me aos braços de seu esposo José. Podeis imaginar quanta consolação não experimentou ele em sua alma ao considerardes que tinha a certeza de que sou o verdadeiro Filho de Deus e de sua puríssima esposa Maria. Enchi esta alma feliz de tanto graude e de tal doçura que quase caiu em êxtase de amor, prorrompendo em lágrimas de júbilo. Parecia-lhe estar num paraíso de delícias. Não obstante tantas delícias, experimentou também suas amarguras, e enquanto olhava essa pobreza em que eu aceitara estar, sem que ele pudesse me socorrer como desejava, alegrei-me também eu, esposa caríssima, ao ver essa alma santa inundada de tais delícias paradisíacas, tendo em seus braços o seu Deus. Não obstante, afligia-me ver-lhe o sofrimento de não poder me socorrer como seria conveniente. Oferecia esta consolação e esta pena a meu Pai, pedindo-lhe se dignasse consolar todas as almas inocentes, fazendo com que possam me prelibar por meio da infusão da graça divina, especialmente aquelas que se afligem com o pensamento de meus sofrimentos. Prelibar. Então, prelibar significa sentir prazer antecipado ao pensar em algo, ante-gozar, ante-fruir. Então, Jesus pediu ao Pai, que desse por meio de infusão divina esse antegozo, esse prelibar, isso às almas inocentes. Aqui especialmente aquelas que se afligem com o pensamento de meus sofrimentos. Meu Pai atendia-me em tudo e efetivamente realiza-o, fazendo bem a miúde às almas inocentes experimentarem a doçura de minha presença e da divina graça. Pedida ao Pai enquanto homem, mas vós,
esposa caríssima, ficais muito admirada de ouvir que eu, sendo Deus igual ao Pai, lhe pedia todas estas coisas nesta obra explicadas. Uma vez que posso, como Deus, decidir a repartir por mim mesmo todas essas graças e favores às criaturas. Conheceis, caríssima, a grande verdade de que eu, verdadeiro Deus, igual ao Pai, sou uma só coisa com o Pai, conforme afirmei a meus discípulos, eu e o Pai somos um. Em João 10, versículo 30. Mas deveis saber que, tendo-me encarnado, e estando assim unido à natureza humana, sou segundo esta natureza menor do que ele. Tinha vindo ao mundo para fazer sua vontade, e ser-lhe em tudo submisso. Então, filho, submisso e obediente, dirigia-lhe todos os pedidos e rogava-lhe concedesse aos meus irmãos, dirigia-lhe todos os pedidos e rogava-lhe concedesse aos meus irmãos todas as graças e favores que já vos contei e ainda contarei. Ao ouvir isto, não vos admireis mais, antes confundi-vos e procurai imitar-me na sujeição às criaturas iguais a vós, porque vivi na terra sempre submisso ao Pai, se bem que fosse Deus como Ele. Também não fui submisso só ao Pai, mas ouvireis nesta obra a quem estive submisso e a que ponto chegou o vosso Deus por amor ao homem que, ingrato e rebelde, recusa as mais das vezes sujeitar-se a seu próprio Criador, resistindo à sua vontade. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos. Estivemos e sempre permaneceremos unidos no amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Fiat.